Olá, olá, cá estamos nós de novo aqui para mais um Dica de Livros do Instituto Borborema. E o livro de hoje é esse aqui, ó. Conspiração de Portas Abertas. Como o movimento revolucionário comunista ressurgiu na América Latina através do Foro de São Paulo. É uma edição da Realizações, organizado por Paulo Diniz Zamboni, né, uma coletânea de artigos, uma coletânea de escritos sobre o Foro de São Paulo. Sabe essa entidade que todo mundo dizia que não existia, mas sempre estava lá, sempre aparecia uma mão dela, sempre aparecia um pé dela, sempre aparecia, se ouvia um sussurro, mas ela jamais existia. Depois, quando foi impossível negar a existência do Foro de São Paulo, passaram a minimizar a sua influência, a minimizar a sua ação. Até que agora nós chegamos ao cúmulo do próprio Maduro, ditador venezuelano, dizer que os planos do Foro de São Paulo estão indo muito bem, obrigado, inclusive estão indo melhores do que foi esperado no planejamento. Então temos todos esses levantes acontecendo aí na América Latina e ele atribui isso diretamente às discussões e às iniciativas tomadas dentro do Foro de São Paulo. Mas esse tema que já é muito debatido, é muito falado, poucas pessoas de certa forma tiveram acesso a um compilado, né, um compilado mais organizado da estrutura do Foro, do seu surgimento, dos seus partícipes, de que maneira ele foi se revelando ao longo do tempo, né, das análises feitas, inclusive, à época de certos acontecimentos-chave na história do Foro de São Paulo. Então, esse livro aqui é muito importante. Eu acredito que tem até uma outra edição, mas eu considero esse livro importante exatamente porque, como eu disse, ele é esse compilado, né? Todo mundo não, já estaria sendo leviano, mas uma boa massa de pessoas, sobretudo aquelas mais ligadas, né, à política, ao que está acontecendo agora, essa coisa, liberais, comunistas, conservadores, assim, essa consciência da política como um todo, pessoas mais ligadas a isso, de certa forma já escutaram falar um pouco sobre o Foro de São Paulo, né? Mesmo pessoas mais aéreas a essa parte já escutaram lá ao longe sobre o Foro de São Paulo, mas nunca, ou pelo menos raramente, pegaram num documento que compilasse, né, numa linha de raciocínio, informações sobre o Foro. Então, esse livro é muitíssimo importante por isso. Eu vou apenas pegar um ponto aqui, que é um artigo do professor Olavo de Carvalho, chamado Lula Réu Confesso, onde ele pega uma declaração que constava, né, do site oficial da Presidência da República, que era uma declaração por ocasião dos 15 anos de criação do Foro de São Paulo. Para quem está tendo contato pela primeira vez, o Foro de São Paulo foi uma instituição criada, organizada e criada pelo Partido Comunista Cubano, por Fidel Castro e Lula, para fazer ressurgir aqui na América Latina o que havia sido perdido no leste europeu. Ou seja, você tem lá a União Soviética, né, inteira, aquela união das repúblicas socialistas soviéticas, e a União Soviética colapsa, né, e aquilo se perde. Então, de certa forma, era uma tentativa de fazer ressurgir um renovo disso aqui na América Latina, né? E, não se engane, eles conseguiram. Apenas alguns anos após a criação do Foro de São Paulo, nós já tínhamos, e tivemos até uns 7 anos atrás, praticamente todos os países do continente chefiados, né, no seu executivo, por alguém que era membro do Foro de São Paulo. Aqui no Brasil nós temos partidos membros do Foro de São Paulo. O PT, né, Lula foi um presidente do Foro de São Paulo por muitos anos. O PT, o PSOL, o PDT, né, o PDT de Ciro Gomes, não à toa, na época das eleições, um dos apoiadores da campanha de Ciro Gomes foi o Partido Comunista Chinês. Então nós temos todo esse movimento, né, internacional comunista, e aqui no continente latino-americano, isso encarnado no Foro de São Paulo. Então o Foro de São Paulo tem os grupos de trabalho, você tem as reuniões deliberativas, né, onde comandos são dados para a esquerda continental. O Brasil teve um papel ao longo desses anos muitíssimo importante para a manutenção do Foro de São Paulo, porque o Brasil era um mantenedor, um dos, né, mantenedores do dinheiro para esses países através do BNDES. Nós tivemos aí, por exemplo, Mais Médicos, que enviava bilhões para a ditadura cubana. Nós tivemos as obras dessas grandes empresas, grandes empreiteiras, todas ligadas ao governo, como a Lava Jato denunciou, nos vários países. Nós tivemos também empréstimos ao Eixo Sul, né, como o próprio Lula fala nesse discurso por ocasião dos 15 anos, o Eixo Sul-Sul. Nós tivemos aí as ditaduras proto-comunistas africanas. Então, assim,
Todos esses contatos foram tecidos no interior do Foro de São Paulo. Mas mais do que isso, mais do que os grupos de trabalho onde os documentos eram apresentados, que só aí você já tem farto material para saber a natureza dessa organização, mas também os contatos entre as pessoas, o network que era feito lá dentro. Isso é muito importante, né? E nesse discurso, que eu me lembro perfeitamente, eu fiz um trabalho uma vez para a Universidade do Foro de São Paulo e eu fui pesquisar, né, o discurso estava lá realmente no site da presidência. E, se eu não me engano, 1 ou foi 2 anos depois, eu fui olhar novamente e esse discurso tinha sido tirado, né? O link não funcionava mais, enfim. Eu nem sei como está agora. Depois vocês procurem, inclusive, né? Mas, só um ponto aqui. Lula, por ocasião desse discurso, diz o seguinte, ó. Cadê? Vamos lá. Em função da existência do Foro de São Paulo, o companheiro Marco Aurélio tem exercido uma função extraordinária nesse trabalho de consolidação daquilo que começamos em 1990. Foi assim que nós, em janeiro de 2003, propusemos ao nosso companheiro presidente Chaves a criação do grupo de amigos para encontrar uma solução tranquila, que graças a Deus aconteceu na Venezuela. Olha, um parênteses aqui, nós temos uma dívida muito grande com os venezuelanos, viu? Porque a desgraça venezuelana com Chaves e com esse ditador maluco, Maduro, esse comunista louco que está lá, matando seu próprio povo, destruindo a população, destruindo o país, teve raiz com Lula, né, o criminoso solto agora pelo STF, por seus amigos do judiciário, teve Lula como agente, teve Lula como partícipe. Então o Brasil teve uma ponta, um pé na lama e no sangue que estão correndo hoje na Venezuela. Voltando ao texto. E só foi possível, né, o que aconteceu na Venezuela, graças a uma ação política de companheiros. Não era uma ação política de um Estado com outro Estado, ou de um presidente com outro presidente. Quem está lembrado, Chaves participou de um dos foros que fizemos em Havana. E graças a essa relação, foi possível construirmos, com muitas divergências políticas, a consolidação do que aconteceu na Venezuela, com o referendo que consagrou Chaves como presidente da Venezuela. Foi assim que nós pudemos atuar junto a outros países com os nossos companheiros do movimento social, dos partidos daqueles países do movimento sindical, sempre utilizando a relação construída no Foro de São Paulo, para que pudéssemos conversar, olha que canalice, sem que parecesse e sem que as pessoas entendessem qualquer interferência política. O que é que ele está confessando aqui? Por que que o título do artigo do professor Olavo é Lula réu confesso? O seguinte, ele está dizendo aqui nesse trecho que o que aconteceu na Venezuela foi uma construção gestada dentro do Foro de São Paulo. E ela foi feita, ou seja, toda essa articulação continental foi feita de modo a que não parecesse uma ação política. Ou seja, foi feita de maneira camuflada, escondida, uma intromissão de um Estado para o outro, mas o mais importante, veja vocês que os acontecimentos dentro das nações latino-americanas não eram encarados como acontecimentos dos estados, do povo, da nação, mas eram vistos como uma manifestação daquilo que acontecia dentro do Foro de São Paulo. Então os contatos eram feitos dentro do Foro de São Paulo, as articulações eram feitas dentro do Foro de São Paulo e, como o próprio Lula diz, entre os companheiros dos movimentos, ou seja, entre a militância, a cúpula da esquerda latino-americana, isso era decidido para lá, era introjetado dentro dos estados como se fosse uma política de governo, quando na verdade era uma política brotada de dentro do Foro de São Paulo para controlar os países que nelas essas políticas se aplicassem. Vocês estão entendendo a gravidade disso? E nós temos um presidente dizendo claramente que o Brasil estava sob ordens de um organismo internacional clandestino, passando por cima do Congresso. Essa ajuda que foi feita à Venezuela passou por longe da diplomacia oficial brasileira, mas foi feita com a ajuda do Brasil, com o dinheiro dos impostos brasileiros, enfim, assim, um escândalo sem tamanho, né? E hoje, o Foro de São Paulo, como o próprio Maduro denunciou e eu falei há pouco, ele está também em atuação para desestabilizar os países da América Latina, de modo que retome o poder que, de certa forma, foi perdido nos últimos anos com a ascensão de movimentos conservadores, que, por exemplo, culminaram na eleição de Bolsonaro aqui no Brasil. Então, leiam este livro, Conspiração de Portas Abertas, né? Tem muita informação aqui dentro, muito documento de fonte primária,
vocês não irão se arrepender. Beleza? Aproveitem a Black Friday aí. E é isto, meus caros. Muitíssimo obrigado. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro. Valeu!